Casamento aberto vira pesadelo. Marido descobre mentiras da esposa e decide se vingar. Bem-vindo ao canal Traições Secretas. Quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você acreditaria se a sua esposa, depois de quase 10 anos de casamento, dissesse que precisa abrir a relação para se sentir viva novamente? O que você faria se a pessoa que jurou amor eterno pedisse liberdade para viver com outros, mesmo sabendo que isso destruiria a família de vocês? No vídeo de hoje, em Traições Secretas, você vai conhecer a história de um casal que parecia ter construído uma vida sólida, mas que foi abalado pelo desejo insaciável da esposa de experimentar novas aventuras, ou seja, um relacionamento aberto. Entre mentiras, manipulações e traições, o casamento deles se transformou em um campo de batalhas silenciosas, marcado por escolhas que mudariam para sempre o destino de toda a família. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é uma revelação dolorosa, intensa e cheia de reviravoltas, onde cada decisão teve um preço e cada mentira trouxe consequências irreversíveis. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail, que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Então vamos à história. Cláudia era uma mulher dedicada, casada com Gustavo há quase 10 anos. Embora amasse a vida que construíram juntos, sentia uma inquietação latente que não conseguia mais ignorar. A rotina, as responsabilidades, tudo parecia sufocante. Ela ansiava por algo mais, um desejo que não conseguia mais controlar. Certa tarde, enquanto tomava um café entre uma reunião e outra, conheceu Eduardo, um jovem advogado em início de carreira. Ele tinha um charme, um magnetismo que a fizeram sentir algo que há tempos não sentia. Era inegável a atração de Cláudia por aquele homem. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vivo e desejou ver até onde esse sentimento a levaria. Naquela noite, Cláudia, sem perder tempo, teve uma conversa difícil com Gustavo, seu marido. Gustavo, eu estou me sentindo perdida. Sinto que já não sou a mulher que você conheceu. Sinto que preciso me reencontrar, fazer algumas mudanças, fazer algo que me faça sentir viva novamente. Talvez abrir o casamento nos ajude a reencontrar a nós mesmos. Acredito que isso faria bem a nós dois. Eu poderia encontrar em outros homens a motivação que me falta e tenho certeza que isso só solidificaria o nosso casamento e nosso amor. Gustavo ficou atordoado, confuso e ferido, mas depois de muita insistência dela e sabendo que a sua negativa não impediria Cláudia de fazer o que ela queria, disse-lhe: sim, Cláudia, eu não concordo com nada disso. E sei que a sua decisão de abrir o casamento destruirá tudo o que temos. Mas não posso e não vou te impedir de viver o que você quer. Mas quero que você saiba que as suas atitudes terão consequências e que se você realmente enveredar por esse caminho, me divorciarei de você. Não ficarei ao lado de alguém que possa me trocar por uma aventura de uma noite com outro homem. No entanto, enquanto se afastava de Cláudia, uma ideia se formava em sua mente, em se Cláudia queria se perder em novas aventuras. Ele também faria suas escolhas. Não ficaria parado vendo a sua mulher destruindo tudo que ele havia construído. Cláudia e Eduardo começaram a se ver em segredo, ignorando completamente os alertas do seu marido. Ela se entregou a uma vida de aventuras luxuriosas e intensas. O jovem amante lhe apresentava um mundo de prazeres que ela nunca havia experimentado. Sob o pretexto do casamento aberto, ela começou a manipular Gustavo, que desconhecia o que Cláudia estava fazendo, criando uma rede de mentiras para encobrir sua vida dupla.
Cláudia passou a viver uma vida de ilusões que, aos poucos, a consumia e a afastava da vida que um dia amou. A cada encontro com Eduardo, mais fundo se deixava levar por aquele mundo de excitação e desejo. Ela dizia a Gustavo que trabalharia até tarde ou que teria reuniões fora do horário. Ele, sem saber a verdade, acreditava, mas, por dentro, Cláudia sentia uma mistura de culpa e prazer que a deixava ainda mais ansiosa para reencontrar o amante. Com Eduardo, ela experimentou algo que nunca havia sentido antes, e a sensação de ser completamente desejada, como se fosse alguém nova e irresistível. Os encontros se tornaram semanais, depois quase diários. Cláudia sabia que estava mentindo e manipulando Gustavo, inventando compromissos, reuniões de última hora e jantares de negócios que nunca aconteceriam. Gustavo, preocupado, começou a questionar, mas ela sempre respondia com o mesmo sorriso e as mesmas desculpas, dizendo que era só uma fase difícil em seu trabalho e que em breve tudo se acalmaria e voltaria ao normal. Ele não sabia, mas Cláudia havia levado a sério a proposta do casamento aberto. Para ele, o assunto havia sido esquecido após a sua rejeição naquele dia. A verdade era que, quanto mais Cláudia se afastava de casa, menos queria estar ali. Com o tempo, sua relação com Gustavo tornou-se superficial e desinteressada. Ela já não tinha paciência para suas conversas ou seus gestos de carinho. No fundo, não se importava mais. E quanto aos filhos, Cláudia começou a dedicar menos atenção a eles também. Tudo parecia uma responsabilidade distante, enquanto sua mente estava voltada para o próximo encontro com Eduardo. Para o próximo momento de entrega-prazer, Cláudia estava desconectada do casamento, não havia mais interesse em passar tempo com seu marido. Agora as relações sexuais e intimidades com Gustavo eram raras, e ao ser questionada por ele, Cláudia desconsiderava suas preocupações e alegava o cansaço da rotina exaustiva de trabalho nas últimas semanas. E quando Gustavo a pressionava por sexo, ela só lhe dava o básico, apenas para que ele a deixasse em paz. Depois de alguns meses, Cláudia, entediada com a rotina até de seu caso com Eduardo, começou a procurar outros amantes. Em uma viagem de negócios, conheceu Caio, um homem mais velho e sofisticado, que a fez sentir-se poderosa e desejada. Com ele, experimentou novas posições, explorou novos desejos e lugares, se encantando com a ilusão de que estava se redescobrindo. Logo depois houve Felipe, um jovem fotógrafo que a fazia se sentir novamente como nos tempos de sua juventude. Cláudia estava encantada com essa nova fase de sua vida. A rotina do casamento e o sexo monótono com seu marido eram coisas do passado. Se sentia poderosa e não estava disposta a parar. Ela estava decidida. Manteria o casamento com Gustavo e os casos com outros homens. Gustavo lhe daria o conforto e segurança que ela sempre teve. Enquanto isso, os amantes lhe proporcionariam a alegria e o prazer que ela tanto almejava. Para manter tudo isso, mentiras tornaram-se parte constante de sua vida. Era como se ela criasse um teatro, em que cada homem tinha seu papel, cada amante a fazia se sentir de um jeito único, e ela se alimentava dessas ilusões. Gustavo virou um mero figurante nessa vida inventada, e os filhos, quase invisíveis. Gustavo, que sempre foi um marido atencioso e compreensivo, começou a perceber sinais de algo fora do comum no comportamento de Cláudia. No início, tentava afastar as desconfianças, achando que era só uma fase complicada, ou talvez um reflexo de suas próprias inseguranças. Mas com o tempo, as evidências da infidelidade de Cláudia foram se tornando impossíveis de ignorar. Cláudia havia mudado muito nas últimas semanas. Ela passou a comprar roupas novas, se vestia agora de forma provocante, andava sempre muito bem maquiada, e as idas ao salão de beleza, que antes se resumia 1 ou 2 vezes ao mês, passaram a ser semanais. Tudo isso era novo para Gustavo, que não queria acreditar na possibilidade da traição de sua esposa, mas havia algo acontecendo que ele não sabia explicar. Tudo começou em uma manhã qualquer, quando ele foi procurar um documento em uma das gavetas da cômoda do casal.
Ao puxar a gaveta, notou algumas peças de lingerie novas, rendadas e de cores vibrantes que nunca tinha visto usar. Eram peças muito sensuais, lingeries transparentes e muito pequenas. Gustavo lembrava claramente que Cláudia raramente investia em roupas íntimas elaboradas. E essas peças eram sofisticadas demais, muito diferentes das que ela costumava usar com ele. Talvez Cláudia fosse fazer alguma surpresa para ele. Assim Gustavo pensou. Alguns dias depois encontrou um pequeno saco de papel jogado no fundo da mesma gaveta. Dentro, um brinquedo erótico ainda embalado. Aquilo foi um choque. Sabia que aquele tipo de coisa nunca fez parte da rotina deles. Cada nova descoberta o deixava ainda mais ansioso e incomodado. Passou a observar pequenas mudanças nos gastos de Cláudia. Em sua mesa de trabalho, encontrou um recibo de uma estadia em um hotel no centro da cidade, datado de um dia em que ela tinha dito que estava em reunião. Tentou confrontá-la sobre isso, mas ela o cortava rapidamente, justificando com desculpas ensaiadas que, embora convincentes, pareciam estranhamente frias e calculadas. A gota d'água veio quando, por acaso, ele encontrou no lixo o comprovante de uma passagem aérea para uma cidade vizinha. Cláudia nunca mencionou essa viagem. Ela sequer tocou no assunto. E Gustavo passou a desconfiar que essa não era a primeira vez que ela ocultava viagens. Todas essas evidências apontavam para uma possível traição de Cláudia, mas ele sabia que precisava de provas conclusivas da sua infidelidade. A inquietação o corroía por dentro. Em um momento de desespero, Gustavo, até então honesto e fiel, resolveu olhar o celular de Cláudia. Ela o havia deixado na mesa enquanto tomava banho. Com o coração pesado, abriu as mensagens. O que encontrou destruiu qualquer dúvida que ainda pudesse ter. Havia trocas de mensagens intensas carregadas de desejo, com Eduardo e outros homens que ele nunca ouviu falar. Ela fazia planos, marcava encontros, trocava palavras que ele nunca tinha ouvido sair de sua boca. Cada linha lida parecia uma facada no peito. Gustavo via ali a vida dupla de Cláudia se revelar com clareza assustadora. O choque se misturava à dor e a uma sensação profunda de traição. As fotos e vídeos encontrados no celular de Cláudia eram provas inegáveis de sua traição. Agora ele sabia que Cláudia estava lhe traindo há muito tempo e precisava dar um fim àquilo tudo. Dali em diante, Gustavo passou a agir em silêncio. Engoliu a dor e o choque, decidindo traçar um plano que devolvesse a Cláudia o mesmo tipo de surpresa e devastação que ela havia lhe causado. Ele precisava ser frio. Cláudia não poderia desconfiar que ele sabia de seus casos. Ela só descobriria quando fosse confrontada com os papéis do divórcio. Gustavo começou documentando cada detalhe e fez cópias dos vídeos e fotos do celular de Cláudia. Fotografou as lingeries e os brinquedos sexuais que havia encontrado nas gavetas da cômoda. Também guardou os recibos de hotéis e os comprovantes de viagens não declaradas, e até registrou os horários em que Cláudia dizia estar em reuniões. Guardava tudo em um dossiê secreto, cuidadosamente escondido em seu escritório. Em seguida, decidiu procurar um advogado especialista em divórcios. Foi honesto com o advogado, explicando a situação e mostrando as evidências que já tinha. O advogado foi claro que, para que Gustavo saísse com a guarda dos filhos e mantivesse a maior parte dos bens, ele precisaria de provas definitivas e refutáveis que demonstrassem a infidelidade de Cláudia. Para isso, Gustavo tomou a decisão de contratar um detetive particular. Explicou que precisava e forneceu todos os detalhes sobre a rotina de Cláudia, os horários suspeitos, os lugares que ela costumava frequentar e com quem ela se encontrava. Gustavo sabia que não podia permanecer junto de Cláudia. Ele não dormiria mais na mesma cama com ela. A simples ideia de ter relações com Cláudia lhe dava nojo, então decidiu que precisava mentir. Ele a convenceria que havia contraído uma doença viral e precisaria ficar alguns dias no quarto de hóspedes. Eles não poderiam ter relações sexuais durante esse período. Cláudia simulou tristeza com a notícia, mas no fundo estava feliz por não ter que fazer sexo com Gustavo, e ficar sozinha no quarto do casal lhe daria a chance de conversar com seus amantes
sem precisar se preocupar com a presença de seu marido. Finalmente, após alguns dias, as provas começaram a chegar. Gustavo recebeu uma série de fotos e vídeos que documentavam os encontros de Cláudia com Eduardo e outros amantes. Cada vídeo, cada foto, era uma confirmação dolorosa de que seu casamento estava, de fato, destruído e que ele estava vivendo uma mentira há muito tempo. De alguma forma, Gustavo não ficou surpreso ou triste com as provas que confirmavam a traição de Cláudia. Talvez ele já tivesse sofrido antecipadamente com as suspeitas e agora não possuía mais lágrimas para derramar por esse casamento. A sua única preocupação agora era com os seus filhos. Cláudia estava morta para ele e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Meses depois, durante um dia normal no trabalho, Cláudia foi chamada para uma reunião com um advogado. Mal acreditava no que via quando lhe entregaram os papéis do divórcio. Com o coração acelerado e a mente em um turbilhão, tentava compreender o que estava acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Cláudia resolve voltar às pressas para casa. Ela precisava conversar com Gustavo, mas ao chegar em casa, foi recebida de forma fria por seu marido, que apenas perguntou: "Há quanto tempo? Há quanto tempo você vem me traindo?" Cláudia não conseguia explicar. Talvez realmente não houvesse explicação para sua traição. Diante do silêncio de Cláudia, Gustavo lhe dá um ultimato. "Pegue suas coisas e deixe essa casa, você deve sair ainda hoje." Cláudia tenta argumentar, mas Gustavo ameaça enviar as provas de sua infidelidade para sua família e trabalho. E isso faz com que Cláudia desista e saia de casa. Gustavo se afasta de Cláudia e resolve viver com seus filhos longe de toda aquela rede de mentiras criada por ela. Ele sabia que não seria fácil e que Cláudia lutaria contra ele no divórcio. Durante o processo de divórcio, Cláudia tentou desesperadamente reverter a situação. Em uma das conversas, chorou, implorou e prometeu que voltaria a ser a esposa que Gustavo conheceu no início do casamento. "Por favor, me perdoe, Gustavo. Eu abandono todos os meus amantes e me dedico fielmente à nossa família." Gustavo, contudo, a conhecia bem demais. Sabia que essas palavras não passavam de tentativas vazias para adiar o inevitável. Para ele, esse tempo de voltar não existia mais. O dossiê de evidências, as mentiras, os jogos e as traições haviam destruído qualquer possibilidade de reconciliação. Gustavo conseguiu provar que nos últimos meses, Cláudia havia abandonado o casamento e seus filhos, e que ela mantinha envolvimento com vários homens, sendo isso muito ruim para a educação de nossos filhos, que de alguma forma seriam obrigados a conviver com esses homens entrando ou saindo de nossa casa, ou serem novamente negligenciados, como foram no passado desde que ela começou a viver a sua vida de forma liberal, desconectada do casamento. O divórcio foi finalizado com uma decisão dura, mas justa. Cláudia perdeu guarda dos filhos. O dossiê das traições da Cláudia e o testemunho do detetive particular convenceram o juiz que ela estava emocionalmente instável e incapaz de priorizar a família. Para Gustavo, o momento da assinatura final do divórcio foi libertador. Após anos de mentiras e manipulações, ele se via, enfim, livre de Cláudia. Agora, ele poderia reconstruir a sua vida sem o peso das mentiras e das traições que tanto o fizeram sofrer. Cláudia, por sua vez, enfrentou as consequências de suas escolhas, vivendo sozinha e sem o apoio da família, que um dia ela abandonou para viver as suas aventuras. Após o divórcio, mantivemos o contato apenas para discutir questões de nossos filhos, mas aos poucos Cláudia começou a se afastar, e as visitas que antes eram todos os finais de semana passaram a ser quinzenais até que pararam definitivamente. Há alguns meses sua mãe me confidenciou que Cláudia havia sofrido agressões de um de seus amantes e agora estava em um programa de proteção do governo, pois temia sofrer algum tipo de retaliação por parte de seu agressor, que está foragido da justiça. O que aprendemos com tudo isso? Primeiro, nenhum relacionamento sobrevive sem respeito e verdade. Cláudia acreditou que poderia buscar prazer e liberdade à custa da confiança do marido, sem medir as consequências. Cada mentira, cada encontro secreto, corroeu a relação e afastou não só Gustavo, mas também os filhos. Segundo, traçar limites claros é essencial.
Gustavo tentou dialogar e avisou que suas decisões teriam consequências. Mas quando um lado ignora regras e limites fundamentais, o dano se torna inevitável. A história mostra que amor não é apenas sentimento, é também compromisso, responsabilidade e cuidado com quem você escolhe amar. Terceiro, ações têm consequências. Cláudia perdeu a confiança, a família e a segurança que antes tinha, enquanto Gustavo, mesmo ferido, conseguiu reconstruir sua vida e proteger os filhos. O que parecia uma liberdade momentânea se transformou em solidão e arrependimento. No fim, aprendemos que mentiras e traições podem até dar prazer momentâneo, mas sempre custam muito caro. Um relacionamento verdadeiro exige coragem para enfrentar problemas, respeito pelo outro e, acima de tudo, lealdade. Então, se algo em seu relacionamento não vai bem, lembre-se, buscar o diálogo, a compreensão e o respeito vale mais que qualquer aventura passageira. Porque quando a confiança se quebra, nem o amor mais forte consegue segurar o que foi perdido. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!